E por muitas vezes, como muitas pessoas, eu comecei a fazer musculação e não dei continuidade. Talvez 10 vezes na minha vida eu me matriculei, fiz avaliação física e não segui. Meu nome é Paula Goulart, meu Instagram é Fit com Chocolate. Nesses canais eu divido sobre a minha trajetória e minha tentativa de ganhar massa muscular e perder gordura, mesmo tudo isso tendo acontecido dos 33 aos 41 anos, que é o que eu tenho hoje, que é uma fase em que todo mundo fala que isso é muito difícil acontecer. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando quão importante foi para mim a musculação nessa história toda de mudar de corpo, de abandonar as dietas restritivas, emagrecer definitivamente, abandonar o efeito sanfona. Vou deixar no final desse vídeo aqui para vocês esse link da história, do início dessa história. E a musculação foi o elemento chave dessa mudança. E por muitas vezes, como muitas pessoas, eu comecei a fazer musculação e não dei continuidade. Acho que várias e várias vezes, incontáveis, talvez 10 vezes na minha vida, eu me matriculei, fiz avaliação física e não segui. Se fiz ali por 3 meses, foi muito, não fiz mais do que isso. E aí, aos 33 anos, eu comecei a fazer, 2017, e não parei mais. E eu queria dividir alguns elementos. O que aconteceu comigo? Qual foi a chavinha que virou? Como é que foram as fases dessa história de não largar mais a musculação? E também queria dividir qual foi a importância, na minha visão, que o personal trainer tem e teve nessa história toda. Quando eu comecei a fazer musculação, eu comecei por uma tentativa de mudar realmente a trajetória, o que eu vinha fazendo há muitos e muitos anos. Eu tentava sempre emagrecer por aquela fórmula mágica, né? Comer menos e fazer mais exercício aeróbico. E aí eu descobri, um médico me falou que eu estava na contramão da história e que se eu queria ter uma vida melhor, parar de fazer tanta dieta, ter um corpo melhor, não ficar nessa eterno efeito sanfona, eu precisava realmente aumentar o meu metabolismo. E ele me explicou que isso viria a partir do ganho de massa muscular. Eu tentei, a princípio, com o exercício funcional. Eu já estava fazendo nessa época, tinha feito algumas outras épocas também, um funcional bem ativo, com peso legal, assim, com uma turma legal, e tinha feito na praia também, com menos peso, mas também tinha sido uma ótima experiência, e eu não estava tendo muito resultado. E aí, esse médico mesmo me deu uma dica assim, depois de um tempo: olha, eu acho que você deveria testar a musculação, porque tem uma coisa importante na trajetória, na tentativa, né, em quem está buscando, assim como eu busquei e busco, né, ganhar massa muscular, que é a gente descobrir qual é o exercício que vai ser mais eficiente pra gente, isso é muito pessoal, nessa trajetória de ganho de massa muscular. Vai depender da sua genética, de se você tem memória muscular ou não, de vários fatores. Então, o mais importante é a gente verificar, começa um certo exercício, como eu comecei o funcional. Nas medidas ali, na fórmula que você escolheu de acompanhar o ganho dessa massa muscular, verificar, ele está acontecendo? Porque se ele não tiver, é interessante mudar de atividade física. E foi isso que eu fiz. Eu não estava ganhando massa muscular com o exercício funcional e aí eu fui para a musculação. Nessa época, eu tinha começado a namorar o meu marido e ele sempre fez musculação e há muitos anos, e ele era fã de musculação, e foi ele também que me deu essa dica de qual exercício seria mais efetivo para mim nessa busca de ganho de massa muscular. Me deu a dica, né, de que talvez fosse mesmo a musculação, e muito bem feita. E aí, quando eu comecei, foi muito difícil inicialmente, porque eu abandonei aquela velha fórmula de fazer bastante aeróbico e comer menos, que me dava um resultado que não durava, me dava um resultado que logo ia por água abaixo, mas ele vinha com certa rapidez. Então, quando eu abandonei essa fórmula e decidi que a hora do dia que eu tinha para fazer atividade física, eu não ia mais gastar ela na esteira correndo e ia fazer musculação, eu tive um certo baque inicialmente.
porque eu comecei, é como se eu tivesse trocado o exercício aeróbico pelo exercício de força. E isso foi até um erro que eu fiz, eu vou contar no meu segundo momento da musculação, como é que eu corrigi esse erro. Então eu senti na balança, nas minhas roupas, que eu estava ganhando peso um pouco porque eu tinha deixado de fazer tanto aeróbico, ou pelo menos não estava perdendo, como eu sempre gostava, né, de estar tentando perder algum peso. E foi muito difícil essa época. E nessa época eu estava com um personal que foi uma escolha não tão eficiente. E eu lembro até que o meu marido me deu essa dica. Ele falou o seguinte: eu acho que ele não leva você ao limite da carga. Vou até contar um detalhe, assim. Ele falou: eu acho engraçado porque você faz, às vezes, um exercício de superiores com a mesma carga que você agacha. Então, eu acho que ou tá pesado para superiores ou tá muito leve para os músculos inferiores, né? Então, ele foi reparando algumas coisas e me dando algumas dicas de que não tava legal aquele personal. E aí eu parei a princípio e fui para minha segunda fase da musculação. Então vamos falar assim, a primeira fase foi difícil e foi onde eu troquei o cardio pela musculação e senti efeitos disso e não estava fazendo uma musculação muito efetiva. A minha segunda fase foi quando eu adicionei o cardio junto com a musculação. Foi uma professora, nessa época eu não estava com personal, foi uma professora do salão da academia e ela introduziu o seguinte: se você quer priorizar a musculação e só tem 1 hora por dia, o que a gente vai fazer? Vai colocar o cardio nesse seu dia, só que mais curtinho. Então ela me introduziu o HIIT, que é a sigla em inglês, HIIT, para exercício intervalado de alta intensidade. Ela colocou o aeróbico intenso e muito efetivo no pouco tempo que eu tinha. Então ali daqueles 60 minutos que eu tinha ao dia, ficou mais ou menos 45 para a força e 15 para o cardio. Nessa época, foi fim de 2017, eu comecei a gostar muito mais da escolha que eu tinha feito. Eu comecei a perder peso um pouco, junto com o processo que eu estava de ganhar massa muscular. E foi excepcional, assim, foi uma época em que eu falei, acho que eu consigo manter esse plano por mais tempo, porque eu comecei a ficar mais feliz, as minhas roupas mais soltas, eu já estava num processo mesmo. O gráfico que eu vou mostrar na tela agora, ele mostra certinho qual foi essa época em que eu comecei a perder gordura e não deixei de ganhar massa, fui ganhando massa sempre, aos pouquinhos, mas eu passei a perder gordura ao mesmo tempo ali, que eu estava no começo do processo ainda, então me deu o maior gás. E aí eu me animei com esse processo e comecei a fazer com um personal, que aí esse foi ótimo. Ele era, nossa, muito bom. A gente treinava num volume de treino altíssimo. Ele foi a pessoa que me salvou da minha dor lombar. Ele me ensinou a fortalecer glúteo, posterior de coxa, todo o core, né? Não só abdômen, mas toda a musculatura que tem que ficar forte para quem tem problema lombar. Então, eu chamo dessa fase 3, onde eu mantive também o exercício aeróbico junto com a força. Essa minha época foi mais ou menos o platô desse gráfico. Entra um pouco essa época eu não estar ainda com o nutricionista certo. Eu falo isso em outros vídeos aqui do canal, mas eu não estava ganhando muita massa muscular, não pelo trabalho de musculação não ser bem feito, estava sendo super bem feito, mas pela dieta não tá certinho. Aí veio um próximo momento. A gente não pôde continuar, eu e o Luiz, gratidão eterna, meu amigo querido. E eu conheci a Alessandra. E aí eu vou dar um depoimento sobre o personal trainer de uma maneira geral e por que eu acho que realmente fez muita diferença um bom personal trainer, um bom professor, né? Porque quem introduziu o HIIT, quem introduziu o cardio e quem me fez entrar nesse processo de cabeça e começar a amar esse processo foi inclusive uma professora da academia, né? Uma professora que não era só minha, né?
de todos. Então, eu acho que, na verdade, a diferença é de um bom treinador. Eu vou falar isso no final do vídeo, eu acho que pode ser um treinador da academia, um treinador só seu fisicamente, um treinador só seu online, né? Então, vou fazer esse balanço ao final, mas realmente eu acho que você ter um bom treinador para musculação, para vários esportes, mas para musculação também, né, especialmente, é muito importante. E aí eu vou falar então um pouquinho dessa fase 4. A Alessandra foi muito importante e é ainda, né, nós estamos juntas, no começo também por ela ter me falado e me incentivado a ir a um nutricionista que entendesse bastante do processo de ganhar massa muscular e perder gordura. Ela tinha começado também um processo com ele que ela estava amando, então foi muito legal esse incentivo, fez muita diferença. Que no gráfico, quando eu saio do platô e passo a ganhar massa muscular outra vez, está sendo uma excelente experiência de personal trainer. A gente faz presencial 2 vezes por semana e os outros 2 treinos que eu faço de superiores eu faço sozinha. Eu tenho a experiência deles online, né? Então eu tenho tanto a experiência deles presencial quanto online e gosto muito. Então eu queria falar de alguns pontos onde eu acho que o personal ajuda muito. O que é que eu fiz que eu achei que fez com que a musculação passasse a dar resultado, fizesse parte da minha rotina, fizesse parte de algo que eu gosto de fazer, gosto de estar lá e gosto de tudo que ela me traz, que eu acho que foi isso que me fez continuar a praticar. Como é que eu acho que o personal atua nesses elementos essenciais da musculação? Eu acho que a continuidade da musculação tem tudo a ver com o resultado que ela nos traz. Então, eu acho que quando eu comecei a ver resultado na musculação, tanto resultado estético, do corpo mudar um pouco a forma, e resultado principalmente no meu metabolismo, que era o que eu mais queria, quando eu comecei a perceber assim, nossa, tô achando que meu metabolismo tá melhorando, tô achando que eu perco peso mais rápido, que eu vou para as férias e não ganho peso como eu ganhava antes, que tudo tá entrando mais no eixo ali. Tô achando que eu tô comendo mais e tô mantendo o peso. Então, quando eu vi essas duas coisas, resultados na forma do corpo e no meu metabolismo, o gás para continuar a musculação, para não parar, foi total. Então, eu acho que o principal fator é o resultado. E o resultado da musculação, ele tem muito a ver com a execução correta e com a constância. Eu acho que fica muito divertida a musculação quando a gente descobre, divertida, não sei se é a palavra, mas assim, fica mais interessante, pronto, melhor. Quando a gente descobre que tem que executar muito bem e que não é tão fácil executar bem. Porque quem já fez atividades que é muito difícil executar, né, como assim, sapateado, balé, alguma luta, alguma coisa que você precisa aprender, um movimento, que você fica ali entretido na aprendizagem daquilo, o tempo passa muito rápido. A gente não pensa, estou fazendo esse exercício. A gente pensa, quero aprender a fazer, né? Tem uma tarefa, tem uma meta, né? Tudo fica muito mais legal. Eu acho que a musculação, a hora que a gente entende que a execução não é tão fácil e tem alguns segredos e tem uma coisa que, nossa, você corrigiu um pouquinho ali, ficou muito mais difícil, muito mais desafiador. Nossa, você me corrigiu aquilo ali, eu fiquei 2 dias com aquele músculo doendo. Fica muito mais interessante, fica muito mais legal. E eu acho que o personal tem uma grande influência nisso, porque ele vai ser a pessoa que vai garantir que a sua execução vai estar correta e que a carga vai estar certinha para aquela execução. E a outra coisa que é fundamental, além da execução certa e na carga certa, é a constância. Que eu acho que talvez eu devesse até ter falado da constância primeiro, porque eu acho que ela deve ser até mais importante do que a execução. Mas a gente não parar, né? A gente se manter naquele processo, porque a hora que a gente fala ganho de massa muscular, né? A construção de uma massa muscular é construção mesmo, né? É uma construção, e construções não são rápidas, né? Haja visto os 3 porquinhos. Uma construção rápida não vai durar. A constância
acho que é inegável, todo mundo fala disso, sabe o tanto que ter um personal, você se comprometer com uma pessoa, é o que faz muitas vezes a gente ir, né? E ir sempre, e ir. Então isso eu acho que é fundamental. E tem uma outra coisa que o personal ajuda muito na constância, que é a gente não se machucar, a gente não lesionar. Porque ter alguém cuidando da gente ali, olhando o ângulo, né? Às vezes a gente se machuca porque tá fazendo com o joelho um ângulo um pouquinho errado. Então é uma coisa essencial e eu acho que o personal é um grande protetor da nossa constância, né? Alguém que zela pela nossa constância tanto quanto a gente, né? Seja pelo business ou pelo amor, né? Mas então, eu acho que isso faz muita diferença. E tem uma outra coisa que eu acho bem legal do personal também, que ele traz uma certa tranquilidade de que você, será que eu tô fazendo muito? Será que eu tô fazendo pouco? Será que eu não devia fazer mais? Eu tenho mais 15 minutos, será que eu faço mais? Eu acho muito legal a hora que a Alessandra, a hora que a gente discute os objetivos, onde é que eu quero chegar, etc e tal, e ela me dá essa tranquilidade, essa coisa do tipo, olha, tá aqui seu treino. Os 4 treinos, tá ótimo, não precisa ir mais, inclusive descansa, inclusive o cardio vai ser mais isso, não precisa fazer mais. Tem dado muito certo e eu acho que eu fiquei mais tranquila e descansando mais e fazendo menos e tendo um resultado melhor. Eu acho também, eu atribuiria isso a um personal bom, né? Não. Como é que a gente vai saber se a pessoa é boa ou não? Vou fechar esse vídeo com a minha opinião sobre isso. Resultado, na minha opinião, é assim: você tem que ter resultado. Se você não tiver, nesse gráfico eu mostro assim, eu queria ganhar massa muscular e eu fiquei muito tempo sem ganhar massa muscular. Nesse caso era alimentação. Então, se você, eu acho que eu tava com um personal muito bom e a alimentação não estava legal, tanto que eu troquei de nutricionista, o gráfico muda totalmente. Então, eu acho que o personal, se você não tiver resultado, avalia se pode ser a alimentação, se você achar ele muito bom, se você vê outros alunos dele que tem resultado, ele mesmo muitas vezes tem resultado, né, nele, e você não tá tendo, pode ser alimentação. Se não for, se você achar, não, poxa, meu Nutri é muito bom, muitas pessoas têm um resultado excelente com ele ou com ela, avalia com essa pessoa, né? Pode ser que dê certo com aquele personal mesmo, aquela personal mesmo, mas só avalia o que tá acontecendo. E se não chegar a uma conclusão, talvez seja mesmo trocar o profissional, talvez não seja o melhor para você, talvez não esteja, né, dando exatamente certo, talvez não entendeu o que você precisa, talvez não entendeu o jeito que você vai conseguir aprender ou vai conseguir executar. Então eu acho que é isso. Fez muita diferença para mim, recomendo muito. Eu acho que musculação é resultado, e resultado vem da constância e de uma musculação muito bem feita, uma periodização muito bem feita, né? Eu não falei esse termo, mas ele é um termo técnico e que o bom personal, ele vai te falar disso, ele vai trazer o que você vai fazer, que horas que é muito volume, que horas que é pouco volume, como é que eu alterno, né? Vou fazer 4 séries de 15 ou vou fazer 4 de 8 e que horas que eu aumento a carga, como é que vai ser essa evolução? A gente pode evoluir sempre, eu acho que isso também os meus professores me ensinaram, assim, pode e deve evoluir sempre. Quando a gente não está evoluindo em carga ou em repetição, está evoluindo em execução, em algum outro método, até chegar mesmo numa hora, né, que olha, já chegamos até o limite desse exercício aqui, mas até chegar nesse limite tem muito para evoluir. Não achem que se tá monótono, se não tá tendo resultado, não tá legal. Eu acho que tem como musculação ser muito boa e eles podem nos ajudar muito nessa atividade física que mudou a minha vida e eu espero muito que mude a sua também. Até o próximo vídeo.